Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo bíblico. Que alegria poder estar com vocês aqui estudando o livro de Atos. Hoje estaremos estudando a partir do capítulo 5, versículo 17 ao versículo 35. Gostaria que, assim que você terminasse de assistir esse vídeo, que você deixe o seu comentário, sua opinião sobre o assunto que estamos abordando aqui, para que eu possa ser inspirada a continuar trazendo esse estudo, tá bom? Lembrando que é necessário você ter em mãos aí uma Bíblia Sagrada, tá bom? Uma agenda e uma caneta, porque conforme nós fizermos a leitura juntos e eu vou trazer o assunto para você, você vai escrevendo aí no seu caderno, na sua agenda, tudo aquilo que estamos estudando, tá bom? Para que você possa refletir, para que você possa memorizar, tá bom? Então, por isso que é necessário você usar esses recursos para o estudo bíblico. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 17, fazermos esta leitura juntos, tá? Diz assim: Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o sinédrio, o conselho de Gamaliel. E, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram-lhe mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não o acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais, os sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes da prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, e não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da Galileia, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe: Varões, israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Nós podemos perceber aqui na palavra de Deus que a autoridade dos judeus, né, estavam sendo perseguidos. Os sacerdotes estavam sendo perseguidos pelo sinédrio, né? Eles não queriam que fosse pregado a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, e que havia ali a remissão dos pecados. Então foi liberada uma palavra para os sacerdotes, na verdade uma lei, na verdade
ali um decreto, que eles não pregassem sobre isso nas sinagogas. Porém, os sacerdotes, ao receberem essa notificação, eles continuaram a falar da ressurreição de Cristo, né? Continuaram a falar da crucificação, continuaram a falar o evangelho. Então, o Sinédrio se revolta e manda com que os policiais fossem até as sinagogas e prendessem ali todos os apóstolos. E foi exatamente isso que foi feito. Os apóstolos foram presos. Porém, quando eles estavam na prisão, à noite, Deus liberou anjos para entrar na prisão e liberar os apóstolos de lá de dentro. Ao amanhecer, o Sinédrio dá o mandato para que os policiais fossem até as prisões e ali tirassem os apóstolos para serem interrogados. Porém, a palavra de Deus nos diz que quando os policiais chegam na prisão, eles encontram toda a escolta, eles encontram todos os soldados ali fazendo, né, suas vigias, eles percebem que tudo estava trancado como eles haviam deixado, porém, quando eles entram na cela ali, eles não encontram os apóstolos, eles não estavam ali. Então, eles voltam ao Sinédrio, os policiais, e dão esta notícia, dizendo com que estava tudo como eles haviam deixado, porém, os apóstolos não estavam mais dentro da prisão. Neste momento, o Sinédrio se assusta, porque eles percebem que algo sobrenatural está acontecendo em favor dos apóstolos. Mas a fúria, a inveja, como diz a palavra de Deus, é tão grande que eles continuam ainda querendo fazer interrogação aos apóstolos. Então, eles dizem aos policiais: vão até as sinagogas e tragam os apóstolos aqui, mas sem violência. Por que sem violência? Porque por mais que a nação não aceitasse a ressurreição de Cristo, haviam muitas pessoas que estavam sendo convertidas. E o Sinédrio estava preocupado com essas pessoas que haviam sido convertidas. Então os policiais vão às sinagogas e, com muito respeito e educação, eles pegam os apóstolos e trazem diante do Sinédrio. Quando chega diante do Sinédrio, ali, aquele conselho, eles começam as acusações, que eram duas. A primeira era a acusação da desobediência à junção, né? A junção ali do conselho havia determinado algo que eles não estavam obedecendo. Então, essa era a primeira acusação. A segunda acusação, a censura da crucificação. Havia uma censura que não era para ser falado desse assunto, que não era para ser pronunciado, principalmente dentro das sinagogas, e eles haviam desobedecido esses dois decretos que o Sinédrio havia liberado. O apóstolo Paulo, junto com seus apóstolos, eles respondem, porque eles haviam sido perguntados para receber uma resposta. E a resposta dele é: vale mais obedecer aos homens ou a Deus? Né? E ele continua dizendo: porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que obedecem. Como é forte essa palavra! Primeiro, nós percebemos que a inveja, ela é a raiz da destruição de ódio, mágoa, ressentimento de qualquer ser humano. Então, nós precisamos sempre estarmos analisando o nosso coração se não estamos com uma raiz de inveja. Porque esta raiz de inveja, ela é destruidora. Ela nos faz ficarmos cegos. Não conseguimos entender o agir do Espírito Santo. Então, precisamos fugir desse sentimento ruim. Após tudo isso que nós percebemos aqui, a gente percebe com que Deus guarda a vida daqueles que estão trabalhando em seu favor. Nós precisamos ser pessoas decididas. Você que é cristão, você já se decidiu a servir a Cristo, então sirva. Por onde você passar, aonde você estiver, fale do nome dele. Proclame o nome dele, porque eu tenho a certeza que ele estará cuidando de você, ele estará protegendo você. Então, assim, nós percebemos a proteção divina sobre a vida dos apóstolos na prisão, quando eles são retirados de um lugar onde ninguém percebeu a saída deles.
Outra coisa que nós podemos aprender aqui com a palavra de Deus é que o Espírito do Senhor habita sobre a vida daqueles que são obedientes. A obediência procede à honra. Quer ser honrado por Deus? Seja obediente. Não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, mas nós precisamos ter consciência da palavra de Deus para colocarmos em prática na nossa vida. Tá bom? Agradeço a participação de todos vocês. Nos encontramos semana que vem com mais um estudo. Lembrando, deixe seu comentário sobre o assunto abordado hoje. Deus abençoe. Até mais.